As urnas deram um recado claro. O centro de gravidade da política nos Estados Unidos começa a mudar. Enquanto republicanos continuam divididos, a ala progressista dos democratas ganha força. E o símbolo dessa virada está em Nova York. Zohran Mamdani, filho de imigrantes, deputado estadual pelo Queens, foi eleito prefeito da maior cidade do país. Com um discurso direto sobre moradia, transporte e desigualdade, Mamdani surpreendeu o establishment político. Ele vai ser o primeiro muçulmano a governar Nova York e o mais jovem em décadas. A campanha dele foi marcada por voluntários, doações pequenas e um tom de movimento social. Foi uma disputa contra nomes tradicionais, como o ex-governador Andrew Cuomo, que tentava voltar à política. No fim, venceu quem falou a língua das ruas. Mas a vitória de Mamdani não foi um caso isolado. Outras cidades e estados também tiveram resultados que favorecem os democratas. Na Virgínia e em Nova Jersey, candidatos progressistas conquistaram governos estaduais. E prefeitos de grandes centros urbanos foram reeleitos com plataformas de inclusão e justiça social. O clima é de reorganização política. Uma nova geração está chegando ao poder com um projeto de país diferente, mais diverso, mais social e mais popular. E isso pode redesenhar o caminho da política estadunidense nos próximos anos. Quinta-feira, 6 de novembro de 2025. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes que está começando. Aqui de segunda a sexta-feira, a gente avalia, analisa uma temática, uma notícia importante do momento por dia. Hoje meu convidado é o professor James Green, historiador, professor aposentado também da Brown University. Professor, é um prazer te receber presencialmente aqui no Em Detalhes. Igualmente. Bem-vindo. Tantas Obrigado. vezes que a gente já conversou remotamente. Pois é, está legal estar aqui ao vivo. E principalmente em um momento como esse, que a Crítico, gente vê exatamente as eleições locais acontecendo nos Estados Unidos, vitória dos democratas. Como que você acompanhou? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a entrevista, né, professor? Você acompanhou ali, minuto a minuto, Sim. dessas apurações. É um fôlego para os democratas? O que significa essa vitória? Uma vitória enorme, muito importante, especialmente como prever o que vai ser os resultados das eleições o ano que vem, em novembro, onde toda a Câmara de Deputados vai ser reeleito e um terço dos senadores. Nesse momento, os republicanos têm uma maioria de 3 cadeiras assim, na Câmara e 4 no Senado. E há uma possibilidade agora do que os democratas realmente ganhem a Câmara e é possível que ganhe o Senado também, que seria 2 freios importantíssimos contra o poder de Trump nos seus últimos anos do seu mandato. Muito bem. E aí a gente tem uma figura, vamos dizer, que é a mais emblemática, que tem sobressaído mais nessas vitórias. A gente vai falar particularmente dos estados. Mas quando a gente olha para o Zohran Mamdani, ele teve uma ascensão meteórica. Eu queria compreender um pouco como que foi essa ascensão. E ele era um deputado estadual que no começo, quando apareceu em junho, as pessoas não colocavam muita fé que ele realmente pudesse sair vitorioso. E saiu, é um imigrante muçulmano, a liderança mais jovem a ocupar esse posto. Se auto-intitula o maior pesadelo do Donald Trump. Não, é uma pessoa muito interessante. A família dele vem da diáspora de Índia, na África. Ele nasceu em Uganda, a família mudou para a África do Sul, a mãe é cineasta, o pai é professor, então ele de classe média alta, teve uma vida bastante privilegiada em Nova York quando eles migraram para os Estados Unidos, foi para uma universidade progressista, resolveu ser candidato à Assembleia Legislativa e foi 2 mandatos, foi um grande sucesso e se lançou como candidato a prefeito da cidade sem ser conhecido por quase ninguém.
e ele conseguiu fazer um trabalho de base com a juventude, com as pessoas mais engajadas. Ele é muito ativo nas redes. Né? Exatamente, sabe, faz isso. E ele também fez um trabalho muito importante de passar o tempo todo conversando com as pessoas nos vários bairros da cidade. Então ele ficou muito conhecido, que ele inventou várias atividades para chamar a atenção a ele e conseguiu essa ligação com a juventude, especialmente que está interessado em ver transformações, está meio cansado, como todo mundo, sobre o governo de Trump. Então está querendo ver mudanças. É uma chega da confusão e a bagunça que Trump está montando todos os dias no país. Então foi muito significativo nesse sentido. Ele tem um programa muito interessante. Ele é afiliado à Democratic Socialists of America, os Socialistas Democráticos da América, que é uma organização da esquerda que seria uma mistura entre PT e PSOL. Nada além disso. Agora, Trump está dizendo que é comunista, muito radical, para realmente desprestigiá-lo e marginalizá-lo no discurso entre a base do Trump. Como é que ele é visto dentro do Partido Democrata, professor? Então, isso foi um grande problema, porque em vários momentos ele defende o direito dos palestinos. Ele tem feito comentários no passado que levam algumas pessoas a pensar que talvez ele tinha um apoio a sectores mais radicais na oposição ao Estado israelense. Ele recua nisso, deixa muito claro que está contra antissemitismo e fez questão de falar isso quando ele ganhou e fez o discurso de vitória. Houve uma divisão entre a comunidade judaica nova-iorquenha, que é a maior comunidade judaica fora de Israel, onde as pessoas mais velhas votaram em Andrew Cuomo, que podemos falar sobre isso, e a juventude judaica em geral votou por ele. E ele ganhou mais do que 50% da população, eu acho 50,4%, alguma coisa. Então indica que ele realmente foi aprovado pela maioria das pessoas e houve um aumento no número de pessoas que votaram nas eleições. Então isso é significativo também. Isso é muito significativo, professor, quando o senhor toca nesse aspecto, né, do cunho religioso. Ele sofreu muitos ataques, falou publicamente sobre isso, foi rotulado de extremista islâmico, enfim, Sim. Sofreu uma série de preconceitos relacionados à islamofobia. E também algo que o José Bex, jornalista, também nosso companheiro aqui do CL Notícias, chamou a atenção. A gente conversava sobre essa ascensão do Mamdani. Ele falou sobre a parceria, né, a amizade que o Mamdani, a família do Mamdani teve com o Edward Said, também um americano palestino, né, literário, e tem muitas críticas também, principalmente ao genocídio em Gaza. Então ele cresceu nessas proximidades. Isso também é algo que chama bastante atenção nessa, vamos dizer assim, preocupação que o sionismo tem com essa ascensão. No meio da Universidade de Columbia, assim, em Nova York, no meio dessa intelectualidade progressista da esquerda que tem em Nova York, exatamente. Muito bom. E aí o discurso dele reflete muito isso também, Sim. né? Uma coisa que chama muita atenção é que ali em meados dos anos 2000 foi a última vez que a gente teve uma figura republicana. Depois, mas é um perfil Nova York, normalmente democrata, de lideranças sim. muito, né? E Bloomberg era democrata que mudou de partido porque ele tinha mais chances de ser eleito como republicano e implementou uma política do centro do Partido Democrata, comparando o que seria o centro do Partido Democrata em Nova York durante os seus 2 mandatos. E vamos dizer assim, é algo curioso de se olhar assim como comportamento, já que a gente olha Nova York sempre como a capital financeira do país. Tem muita gente que diz que é a capital financeira do mundo. Então, Nova York é interessante, porque é a capital também de imigração. Inclusive, a Estátua da Liberdade está na Bahia, entre New Jersey e Nova York, recebendo os imigrantes. E então, é uma cidade eu acho que a cidade, em sua escola pública, tem o maior número de línguas faladas de pessoas de origens diferentes no mundo. Então, nesse sentido, uma diversidade enorme. E também tem uma tradição da esquerda muito forte. Ao longo dos anos, a esquerda norte-americana tinha uma presença muito forte na cidade. Por isso, tinha várias leis progressistas que ele está construindo em cima dessas leis, com seu programa de oferecer creches livres para todo mundo, transporte público no ônibus livre também. Ele está querendo montar tipo de
supermercados financiados pelo governo para oferecer comida mais barato para as pessoas. Uma rede de cooperativas, exatamente. Né? E outras medidas que, honestamente, eu acho que vai ser difícil implementar todo esse programa. Isso pode criar uma certa decepção com ele se ele não consegue implementar isso. E tem um grande desafio que o Trump já anunciou antes. Se ele for eleito, o governo federal ia cortar verbos para Nova York. Inclusive, já cortou uma verba muito importante de criar um túnel entre New Jersey e Nova York para os trens, para aumentar o trânsito entre New Jersey e a cidade de Nova York. Então, eu acho que o Trump vai tentar realmente puni-lo, como o Trump faz com todo mundo que está contra ele, mas eu acho que isso vai contra os interesses do Trump e vai ficar mais um exemplo de como ele é uma pessoa vindicativa e não tem uma seriedade como presidente. Uma pessoa interessada mais nele e os lucros da família dele, que aliás que Trump esse ano de presidente ganharam vários bilhões de dólares das empresas da família dele. O que incomoda mais, na sua opinião, professor, desse posicionamento, dessas propostas do Mandani ao Donald Trump? Ser jovem, hindu, de origens, muçulmano, da esquerda, ser dinâmico e popular. É tudo que é uma ameaça. E Trump está nesse momento na defensiva, em todos os sentidos. Foi uma derrota total para o Partido Republicano nas eleições. Então, e Trump não resolveu a questão principal, que é a ansiedade de todo mundo, que ficou como um fio condutor em todas essas eleições, era a questão da economia e altos custos de vida e inflação. Basicamente por causa da questão dos tarifas que ele está implementando e criando uma confusão total na economia americana. Justamente, o Donald Trump, ele até falou sobre, a imprensa estava cobrando uma derrota ao Donald Trump, ele associou a um shutdown, disse que é porque ele, Donald Trump, como figura, não estava concorrendo, e por questões relacionadas a custo de vida, né, que a gente pode olhar. Tem muita matéria na imprensa falando a respeito disso, atribuindo a derrota a custo de vida, efeito colateral do tarifaço, essas políticas do Trump anti-imigração muito claras. Só que Trump diga que não, a economia está maravilhosa, não tem inflação, os preços estão baixando. E as pessoas ficam ouvindo, o que você está falando? Não é a realidade das pessoas que vão. Eu me assustei muito, fui para Washington recentemente e fui para um restaurante que eu conhecia, os pratos eram $20 a mais, por causa da carne e outros produtos importados. Então, realmente, uma preocupação das pessoas. E a campanha dele e de outros candidatos, era questão sobre a economia. A famosa expressão é economia estúpido e que vai determinar as eleições o ano que vem, eu acho. E é uma boa sinal que, por fim, o Trump pode ser freado na sua ofensiva contra todos os direitos democráticos e as conquistas forjadas nos últimos 70 anos pelos movimentos sociais americanos, que Trump está tentando realmente desmantelar e destruir. Isso é muito importante, professor. Quando a gente olha também para Nova Jersey e Virgínia, há um ano, quando a gente teve a eleição do Donald Trump, a gente teve uma votação que de alguma maneira preocupou, principalmente pelos votos dos hispânicos. Já se recuperou esse cenário novamente para os progressistas? Parece que sim, em todos os sentidos. Primeiro, a votação de negros era 90% para Mandani, muito forte, e entre os hispanos, latino-americanos e todos os países da América Latina, do Caribe, realmente voltou a votar no Partido Democrata. E eu acho que em grande parte pela política imigratória de Donald Trump, onde ele prometeu só deportar pessoas criminosas que tinham cometido crimes sérios, e como eles têm uma cota de deportar 1 milhão de pessoas por ano, essa é uma cota, número que eles inventaram para essa meta, eles estão pegando qualquer pessoa na rua, inclusive os cidadãos, e há uma reação muito forte contra isso. Inclusive uma coisa muito interessante, que não está sendo muito noticiado aqui no Brasil, mas é fundamental, e que há uma resistência maciça, descentralizada, local, das pessoas nos bairros. Quando chega a imigração, eles têm um sistema agora de alertar, pitando, gritando, avisando, as pessoas podem esconder-se e outras pessoas vão para a imigração para tentar frear a sua chegada. Eles não podem interferir porque você pode ser preso também. Mas eles estão interferindo numa ação
legal, quer dizer, não é legal porque está excesso de força do governo federal. E é uma coisa que está acontecendo em todo o país. Nas cidades grandes, nas cidades pequenas, nas fazendas de fazendeiros que precisam, os trabalhadores imigrantes indocumentados para poder plantar e fazer safras e tudo isso. Então, é uma resistência nacional repudiando a política de Trump. E nesse momento, não tem nenhuma questão em que Trump tem popularidade. Ao contrário, ele tem uma desaprovação de 62% nesse momento e aprovação de 39%. Então, ele está numa situação muito precária, muito na defensiva, sem perceber. Eu sinto que ele ainda não percebe, porque ele é tão arrogante, achando que ele é prepotente, que ele não percebe como ele está ameaçado nas eleições o ano que vem. E se ele imagina que ele vai ser reeleito, que é impossível legalmente, em 28, se ele não ganha as eleições o ano que vem para a Câmara e o Senado, ele não tem chance nenhuma de tentar levar adiante essa ideia. Vai ser os últimos 2 anos dele derrotado, ele vai tentar fazer muita confusão, mas eu acho que ele vai desorientá-lo mais para seu legado e ajudar a família dele a ficar cada vez mais rico. Isso é muito interessante, professor, essa perspectiva que o senhor traz, porque a gente está olhando também para um empresariado insatisfeito com o Donald Trump. Realmente. Com o tarifaço e também com essa política anti-imigração. Sim, inclusive hoje no STF americano há uma discussão sobre as tarifas, onde várias associações, inclusive a Câmara de Comércio nos Estados Unidos, está contra os tarifaços e está defendendo a posição, criticando o governo e defendendo a posição de várias empresas que está processando o governo federal, dizendo que é ilegal, porque, na verdade, cabe ao Congresso e não ao presidente determinar as tarifas. Professor, vamos falar também de uma medida que pode afetar muito as eleições de meio de mandato do ano que vem, que são essas medidas, na verdade, essa medida defendida pelo governador, o Gavin Newsom, na Califórnia. Eles apoiaram essa medida defendida por ele, e isso pode render 5 cadeiras para os democratas. Sim. Como é que vai funcionar essa mudança no mapa? Sim, e para os brasileiros, sempre me comentam que coisa confusa seu sistema eleitoral. Eu concordo, porque foi inventado no século XVIII para 13 pequenas colônias, estados, províncias, estados, que tinha que balançar entre os estados maiores e poderosos e outros, sem o direito de voto das pessoas escravizadas e as mulheres, e era inclusive limitado para pessoas que tinham certa propriedade. Então, mudou muito a realidade mundial, mas o sistema constitucional não mudou nada nesse período. Então, é um sistema muito antigo. Existe 435 cadeiras no Congresso, na Câmara, e você pega a população, divide por 435 e determina o número de pessoas em cada distrito. Em geral, antigamente, a maioria dos distritos eram competitivos entre republicanos e democratas. Agora, nos últimos anos, eles criaram distritos que favoreciam um partido ou outro para garantir que sempre um republicano ou um democrata vai ganhar. Tipo Texas, Missouri, exatamente. Então, Carolina do Texas Norte. resolveu, e foi a ideia do Trump, como essa margem é muito apertada na Câmara, de redesenhar o mapa de Texas para favorecer mais republicanos e democratas, dividindo áreas onde os democratas tinham um certo poder de eleição entre vários segmentos para que os republicanos podiam ter a maioria nesses distritos. Então, Califórnia, em vez de aceitar isso, falou, não, vamos fazer a mesma coisa. Mesmo que o Estado tinha um sistema super correto de uma comissão neutra, não partidária, que desenhava o mapa distrital. Só que eles decidiram, uma vez só, para essa eleição, redesenhar os mapas para poder garantir mais cadeiras para os democratas, porque os republicanos estavam fazendo esse redesenho. Em geral, esse redesenho acontece logo depois do censo, que cada 10 anos. Então, em geral, é o primeiro ano da década. Agora estão fazendo no 5º ano da década. Então, tem outros estados também que republicanos estão querendo fazer isso, então os democratas estão dizendo, bom, se vocês vão fazer esse jogo sujo, a gente também vai fazer, que é um tipo de resistência. Então, em Califórnia, houve um plebiscito e ganhou esmagadoramente a favor
de criar novos mapas só para essa eleição, onde favoreça os democratas. E nesse momento, eu acho que depois dessas manobras que os republicanos vão fazer, os democratas vão responder, eu acho que no final das contas vai ficar impar, par e par. Então não vai fazer uma diferença. Vai equilibrar o jogo. Exatamente. Então, o que vai ser fundamental vai ser quem mobiliza as pessoas da sua base para votar, e se há um abandono de pessoas que votaram em Trump nas últimas eleições, que vão votar nos democratas para o Congresso. E parece, pelas entrevistas feitas nas linhas das pessoas votando, pelo menos nessa eleição especial, muitas pessoas que votaram em Trump resolveram votar nos candidatos democratas e provavelmente vão seguir votando em democratas no ano que vem, indicando que vai ser um avalanche para os democratas e um controle tanto da Câmara quanto talvez do Senado. Isso é muito interessante porque eles estão ali estado por estado, né, meio que tentando reverter essa investida para redesenhar os distritos eleitorais no país. Porque, na verdade, as eleições são dirigidas pelos estados, implementado. Tem alguns regulamentos federais mais sobre a data das eleições, mas é uma coisa descentralizada, que também é uma coisa difícil para os brasileiros entenderem, porque vocês têm um sistema eleitoral superior ao sistema americano. Eu acompanhei as eleições aqui de 22, eu fiquei impressionado com as urnas eletrônicas, eficiência. Sabíamos que Lula foi eleito presidente imediatamente depois de fechar as urnas, acho que 1 hora depois. Às vezes leva dias nos Estados Unidos, até meses, se é uma disputa muito apertada. Então, é complicado. Trump está querendo manipular, está querendo modificar várias medidas, mas ele não tem muito poder para fazer isso, porque são os estados que decidem como você faz a condução das eleições. Professor, acho que a gente tem assim, que acompanhar muito esses movimentos, né? Porque se os republicanos continuarem com essa investida, então agora eles vão ter um caminho dos democratas também redesenhando os distritos. Acho que agora a gente está falando sobre um fôlego para os democratas, mas no sentido de voltar ao jogo também, que é algo que quando a gente estava vendo o Joe Biden, parecia que faltava uma firmeza nesse combate de igual para igual, né? De entender que isso é o jogo da política, eles têm que entrar para ganhar mesmo. Parece que a gente viu isso e deu também uma força para a base. Não, porque da resistência. Na verdade, os democratas, em certo sentido, acreditavam no sistema anterior, onde haviam certas normas, e a respeito das normas, que Trump não tem norma nenhuma, ele faz o que ele bem quiser fazer. Então, eles estão caindo a ficha que é necessário ganhar batalhando igual a Trump, enfrentando-lo na medida possível. Então, enfrentamento. Né? Exatamente. E tem outra coisa que eu acho muito importante, que também se perde um pouco aqui no Brasil, de entender as mobilizações. Todo mundo questionou, onde estão os americanos mobilizados contra ele? Que absurdo, ele está fazendo essa barbaridade. Não tem nada. E a reação, para mim, era muito mais forte, muito mais imediata, começando em abril, quando houve uma primeira mobilização de 3 milhões de pessoas contra a intervenção de Elon Musk na destruição do Estado, e depois em junho, quando Trump inventou uma parada militar para o seu aniversário em Washington, houve 5 milhões de pessoas em todo o país, e agora, mês passado, houve 7 milhões de pessoas em 2.600 atos individuais em todos os 50 estados, mobilizados contra o governo e a política dele, sobre as diversas questões, desde a imigração até a inflação. E há uma cientista política de Harvard que calcula, que tem estudado os movimentos sociais contra regimes autoritários, quando chegam 3,5% da população mobilizada, a tendência, os governos caíram. E estamos com 7 milhões, seria 12 milhões de pessoas para isso acontecer, os 3,5%. E eu acho que a dinâmica leva a isso. Não para derrubar Trump definitivamente, essa seria muito mais difícil, mas certamente para mobilizar as pessoas para derrotá-lo nas eleições de novembro de 2026. E aqui tem outra questão, de o que Trump vai fazer para interferir nas eleições brasileiras no ano que vem, que eu acho que é muito importante. Eu estou sempre falando com as pessoas sobre isso, alertando da possibilidade de ele fazer atividades clandestinas, já que estão fazendo em Venezuela, ou diretamente com ameaças como
fizeram com o povo argentino, dizendo que caso vocês não votam em Milei, nós vamos tirar esses 20 bilhões que nos prometemos e a sua economia vai cair, e depois acertando mais 20 bilhões de vendas de carne para os Estados Unidos. Ou seja, fazer uma chantagem ao povo argentino, dizendo, caso você não votar no meu candidato, você vai ser punido por uma crise econômica mais profunda. E eu não sei o que ele vai inventar aqui nesse país, mas é capaz que ele faça isso, especialmente porque no ano que vem vai ter basicamente 2 países importantes da América Latina progressistas, México e Brasil, com possibilidade de Lula ser reeleito. Então eu acho que Trump e os seus assessores vão perceber a necessária linha dura contra o Brasil. Então é uma ameaça muito séria que a gente tem que enfrentar, entender e combater. Esse alerta, professor, que você chama a atenção aqui é muito importante, porque a gente tem visto essa investida com uma intervenção aqui na América Latina. A gente está falando mais fortemente da Venezuela, Colômbia, chamando o presidente da Colômbia de narcotraficante. O senhor enxerga uma possibilidade de intervenção? Intervenção direta no Brasil como forças militares, não. Mas eu acho que tentar de influenciar os resultados das eleições, especialmente, eu não sei se vai ser apertado ou não, é muito difícil saber o que vai acontecer no ano que vem, mas caso houver uma eleição muito apertada e questionamentos sobre os resultados, o impacto dos Estados Unidos pode ser importante na determinação. Por exemplo, em 22, podemos criticar muito Biden, mas ele teve uma política super correta sobre o Brasil nas eleições, deixando um recado muito claro para as Forças Armadas que não aceitaria um golpe de Estado. E sabemos agora que essa articulação, tanto na Casa Branca quanto no Congresso, que houve uma influência importantíssima na divisão das Forças Armadas brasileiras, que um setor falou, sem o apoio americano, seria uma loucura de tentar essa aventura de tentar fazer golpe contra o presidente Lula. Então, nesse sentido, vai ser mais difícil, porque tem Trump na Casa Branca. Eu sou membro, eu sou presidente do conselho do Washington Brazil Office, que é uma organização em Washington que trabalha sobre a realidade brasileira, e estamos já com um plano de uma campanha muito intensiva o ano que vem, informando o público americano, especialmente os formadores de opinião e deputados e senadores, sobre a ameaça a uma intervenção clandestina e uma intervenção direta, aberta, mas também nefasta, contra a democracia brasileira, para que haja uma controle, na medida possível, contra as loucuras que Trump pode fazer. Agora, sobre a Venezuela, é capaz que ele faça uma intervenção pincel para entrar, pegar o presidente, tirá-lo e tentar derrubar o governo. Ele já tem um governo que a política que ganhou o prêmio Nobel já está pronta para assumir a presidência, então ele já tem uma alternativa, exatamente. Com certeza. Professor, quero muito agradecer a sua presença aqui prazer. no Detalhes. Um prazer sempre te receber e sempre muito obrigado pelo seu trabalho. Imagino. Como brasileira, é um grande prazer também. Tá. Qualquer momento, estou muito feliz de estar com vocês. Obrigada, professor. Até mais. Eu quero deixar um recado final para você que está me acompanhando aqui no Em Detalhes. A gente tem um novo livro do Eduardo Moreira que vai ser lançado nesse domingo, nesse final de semana, falando sobre a realidade fragmentada, questionando, na verdade, essa realidade que a gente está vivendo e que a gente constrói as nossas relações também mediadas pela inteligência artificial. Então, não perde essa oportunidade, é só um jogo e se nada disso fosse real, é um novo lançamento do Edu Moreira, você não pode perder. Vai ser no dia 9 de novembro, domingo agora, 8 horas da noite, vai em icl.com.br/livro para se inscrever, vai ter desconto também para quem adquirir o livro durante o evento de lançamento. Agora, a gente vai na sequência para o Mercado Investimentos, depois tem o Rolê ICL e você pode acompanhar o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia. A gente tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira nas plataformas de áudio também. Até amanhã. Fala, turma, eu tô um tempão esperando para gravar esse vídeo, porque esse ano eu escrevi o livro que mais me realizou. O livro que eu gostaria de deixar como legado, como provocação filosófica. O livro que eu escrevi até hoje, que vai mais profundo nessas questões existenciais que tanto me instigam, e eu tenho certeza, instigam todo mundo.
um livro que mergulha em todos esses mistérios e também coisas fascinantes da inteligência artificial e traz conceitos de filosofia, de física, de matemática e assuntos que a gente está sempre se perguntando, discutindo, debatendo, mas de uma forma completamente inovadora. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão ser os mesmos depois da leitura desse livro. Ele se chama É Só um Jogo e tem um subtítulo: E se nada disso for real? O lançamento desse livro vai ser online no dia 9 de novembro, um domingo às 8 horas da noite. E eu vou bater um papo com vocês sobre tudo o que está acontecendo nesse mundo da inteligência artificial, coisas assustadoras que vocês vão ficar assim impressionados. Eu vou ter acabado de voltar da China de uma viagem para visitar as empresas de maior tecnologia de lá, então vou trazer vários assuntos super frescos assim, as coisas mais recentes que tem. E além disso, vocês vão poder comprar o livro autografado e por um preço super especial. Não dá para perder esse encontro.